Boa tarde, a paz do Senhor, que vos fala é a missionária Ana Giralbano. Hoje é dia 11 de janeiro de 2025, domingo. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a Ti, abençoa meu esposo, meus filhos, a família, o ministério, chamada. Visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a vara das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 2 Crônicas 30, a celebração da Páscoa, tá? Diz assim: Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa palavra do momento de João 3,30, que o missionário Ana Giralbano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a Tua palavra, pura e genuína como ela é, para que todo mundo venha ser glorificado, exaltado. Senhor Deus, porque... Só um minutinho, filha. Nossa. Amém. Tá bom. Porque não é sobre mim, é sobre ti. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus venha ser exaltado. Abençoa, Senhor, este canal. Abençoa aquele irmão, aquela irmã que vai estar vendo a meditação dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em 2 Crônica 30, diz assim: a celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei e seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido. E aí diz assim, vamos lá de novo no 3. Não tinha sido possível celebrar na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não tinha reunido-se em Jerusalém. A ideia pareceu boa ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito, né? Então, igreja, o que acontece? A Páscoa é uma festa, né? O povo de Israel, eles têm 3 festas, né? A qual eles participam, que eles praticam, que são as festas anuais deles, né? E a Páscoa é uma das festas instituídas, né? Pelo Senhor, né? São como é que eu posso dizer? São as festas peregrinas, né? Que exigiam que exigiam a presença do templo, né? A presença ali de estar na presença do Senhor. Então, como não tinha sacerdote o suficiente, porque era necessário, porque era o sacerdote que estava na frente dessa obra, não era uma obra feita de homem, era uma obra instituída por Deus, né? Então, os sacerdotes, eles eram responsáveis pelos sacrifícios, tá? Então, tinha que ter um número suficiente, porque era eles que tinham que estar na frente, porque eles eram o mediador entre, né, ali, o sacrifício ali, as ofertas para o Senhor, né? Então, tinha que ter, né, eles. E a palavra vai dizer o quê? Que não havia o número suficiente de sacerdotes. Por quê, igreja? O que acontecia? Quando ia fazer o sacrifício, quem tinha que como eu posso dizer, meu Deus, matar os animais, tirar a pele, separar a gordura, era quem era os sacerdotes, tá bom? Quando a gente vai aqui no capítulo 29, no capítulo 29, versículo 34, diz assim: como os sacerdotes eram muito pouco para tirar a pele de todos os holocaustos. Então, fala aqui que era pouco e estava faltando sacerdote, tá? Para tirar as peles. Por isso, né, acabou adiantando, né? Vamos dizer, adiantando não, atrasando, né? O que era para ser feito, ok? Por quê? Porque havia poucos sacerdotes, né? Para tirar a pele dos animais, porque eles eram responsáveis, tá? De tirar a pele, de separar a gordura, né? De fazer a tarefa do templo, ok? E aí a gente vai ver aqui, por ordem do rei, vamos lá. No 6.
Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelita, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos do rei da Síria. Então a igreja tinha essa situação. O povo de Israel sempre se afastava do Senhor, ok? Eles iam fazer a sua vontade e tudo. E nisso, né, Deus se afastava dele. E era necessário que eles se voltassem para Deus, para que se cumprisse a vontade do Senhor sobre a vida deles. Não seja como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor. Foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que eles o deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados com seus antepassados, submete-se ao Senhor, venham ao santuário que ele consagrou, ao santuário que ele consagrou para sempre, e sirvam o Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de você. Então, quando o povo servia a Deus, né, então Deus desviava a ira dele. Mas por que isso? Porque o povo, quando ele se desviava de Deus, eles iam adorar outros deuses. E Deus não tinha isso para o povo da época, era o povo escolhido do Senhor, amém? Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturarem os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles. E eles voltarão à terra, pois o Senhor terá misericórdia deles, né? Eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Deus é o quê? Bondoso e compassivo. Ele não o rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim, Manassés e até Zebulon, mas o povo zombou deles e expôs o ridículo, tá? Então, os mensageiros vai chamar lá o povo, tá? Da cidade de Efraim, Manassés e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e expôs ao ridículo, né? Isso foi um ato vergonhoso, eles não poderiam fazer isso, porque a Páscoa era celebrada o quê? Para todo Israel. Porque quando Ezequias ele manda assim, ó, convida o povo a vir ao templo, né? Escreveu carta para Efraim, Manassés, o Senhor, então todos, tá? Povo de Israel. Querendo ou não, todos eram povo de Israel, porque apesar de ter sido dividido o reino do norte e o reino do sul, era Israel, tá bom? Era Israel, porque foi o povo eleito que Deus tirou do Egito, né? O povo escolhido para si, tá? É a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, tá? E que foi confirmada bem acima em dizer, depois em José, depois em Davi, assim, né? A descendência. No entanto, alguns homens de Azer e Manassés de Zebulon humilharam e foram para Jerusalém, né? Olha só. É muito cruel. Do 11 de novo, lá. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Alguns foram, mas outros não. Ridicularizaram, ok? Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento para executar o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Então, teve o quê? Unidade, né? Então, tinha que haver unidade, tinha que ter o quê, né? Pensamentos para executar o que, né, Deus, o que havia sido ordenado pela palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Então a igreja era muito sério, né? Então assim, ó, dando-lhe unidade de pensamento. Igreja, isso é muito importante, né? Olha que palavra forte. Unidade de pensamento. Então, se todos estão no mesmo pensamento, Deus trabalha, ok? Por quê? Porque está numa unidade de pensamento, estão todos no mesmo pensamento, na mesma união, né? É o que Deus requer, unidade de pensamento. Para quê? Para servir a Deus, né? Para servir a Deus. E aí, diz assim, uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Ou seja, esses altares aqui, igreja, são os altares pagãos, tá? Porque a gente sabe, né, que o povo infelizmente, até no templo eles profanaram, tá? O reino do sul aqui. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram o holocausto ao templo do Senhor. Né? Aí diz assim, abateram, né? No 15. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes, os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram o holocausto ao templo do Senhor. E diz assim, e assumiram seus postos conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram. Havia consagrado os levitas
tiveram que matar os cordeiros da Páscoa para todos que não estavam cerimonialmente puros e os que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Vamos continuar. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Zacar e de Zebulon não se tivessem purificados, assim mesmo comer a Páscoa, contrariando o que estava escrito, né? Aí diz assim, embora muitos dos que... Vamos lá, no 18. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Zacar e de Zebulon não se tiveram purificado, assim mesmo comer a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por ele, dizendo, queira o Senhor que queira o Senhor que é bondoso, perdoar a todos. Aí diz assim, aquele que inclina o seu coração para buscar o Senhor, silêncio. Vamos lá, 19. Aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequiel e não castigou o povo. Os israelitas, presentes em Jerusalém, celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas e apresentaram sacrifícios de comunhão e louvar o Senhor. Tudo bem, filho? O Deus dos seus antepassados. Amém. Deus abençoe. Vigia, tá? Então, igreja, a gente vê que ali eles vão, né, e abatem ali os cordeiros. Fecha a porta, Manuel, por favor. Né? E faz ali, né, os sacerdotes, os levitas, né, envergonhados, consagraram-se e trouxe o holocausto ao templo do Senhor. Então, eles foram lá, né, e adoraram o Senhor. E era algo, igreja, que tinha que ser feito. Por quê? Né? Porque os sacerdotes, né, eles tinham que ter, tanto o sacerdote como o levita, eles tinham que ter a exortação à fidelidade, né? E tinha que ser dirigida ao sacerdote e toda a comunidade tinha que estar restaurada. E a comunidade não estava totalmente unida no mesmo pensamento, amém? Então, isso foi meio que ruim. Aí diz assim... no 23, e toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram. E aí... Olha, igreja, pensa que eles tinham que tirar a pele de tudo isso, né? Ezequiel, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas de bodes e 1.000 sacerdotes. E muitos sacerdotes se consagraram. Então, igreja, era muito animal, para eles terem que tirar a pele e a gordura. Então, igreja, era algo muito... Igreja, a gente não tá falando de... Vamos dizer assim, de... poucos, né? De poucos animais, não é muito animal, tá? Então, por isso que como eu posso dizer, era muito animal, ó. Muitos animais. No 25, e toda a Assembleia de Judá se regozijava com o sacerdote, os levitas e com todos que haviam reunido vindo de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes, os levitas levantaram para abençoar o povo. Ah lá, quem? Os sacerdotes, os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu a oração deles e chegou ao céu a sua habitação. Aí Deus ouviu a oração deles, né? Então, a igreja... então, o trabalho do levita, né, e o trabalho do sacerdote, né, em abaterem ali os animais, que não era pouco, era muito, né, e tinha assim, eles tinham que limpar, separar, e você imagina o trabalho que era, né?
Então, para quê? Para fazer a comemoração, né, da Páscoa. E hoje nós temos o Cordeiro, né, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote, né? Ele é o sumo sacerdote, ele é tudo em todos, né? E nós não precisamos, né, desse sacrifício que o povo de Israel fazia. O meu e o seu papel é buscar, adorar, jejuar, se consagrar a Deus para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Olha que diferença, igreja. Deus abençoe vocês. Por isso nós somos o Israel eleito, né? Nós não temos esse sacrifício, porque o povo de Israel, com toda a lei, com todo o mandamento, com todo o sacrifício, ele sempre falhava, igreja, né? Porque as leis, os mandamentos, né? Eles tinham que seguir à risca e homem nenhum conseguiu, amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Tenha aí um dia abençoado em nome de Jesus, viu? Uma tarde abençoada em nome de Jesus, fiquem na paz.